Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta, mais uma vez, para a gente estar analisando aqui o plano, né, de governo dos candidatos com relação ao esporte, né, coisa que nos interessa. Claro que os outros assuntos nos interessam também, mas como o canal aqui é de Flamengo, né, sobre um clube de esportivo, né, multiesportivo, né, o Flamengo, né, vai além do futebol, né, é esporte olímpico, é remo. Então a gente está analisando agora as propostas, né, dos candidatos a presidente, o Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, para o esporte. Então, assim, antes de mais nada, eu não estou aqui militando por nenhum dos dois, nem estou pedindo voto de ninguém, simplesmente trazendo aqui como eu faço na eleição do Flamengo, de forma isenta. Claro que eu tenho minha opinião pessoal. No dia 7 de outubro eu fui votar em um candidato, mas eu não vou misturar isso aqui, né, com relação ao canal. Então cada um com sua preferência. Primeiro a gente vai falar aqui do candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro. Eu fui buscar o seu plano de governo de 81 páginas, tem diversas propostas para as outras áreas, né? Saúde, educação, segurança e tal, mas, né, decepcionante. Eu procurei lá nas 81 páginas, né, algo relacionado ao esporte, não tem nada. Nada, não tem nenhuma proposta, não se fala na palavra esporte no plano de governo de Jair Messias Bolsonaro. Não sei nem o que ele pensa, até porque, assim, por exemplo, no governo do Rio a gente tem muitas vezes a imprensa especializada, né, que é a imprensa esportiva, que entrevistam os candidatos ao governo, à prefeitura, e perguntam, né, sobre o esporte na cidade. Geralmente a mídia, com relação a eleição presidencial, fica longe disso, entra mais nas polêmicas, e ainda mais hoje em dia fake news, redes sociais e essa coisa toda essa polarização, e não se fala no esporte. E infelizmente, né, porque assim, infelizmente eu falo porque é lamentável que você tenha um candidato a presidente em que, né, se coloca em diversas áreas, e numa área em específico o esporte, né, que pode ser feito também para ajudar pessoas, para tirar pessoas das drogas, ajudar os jovens, né, dar nova vida às pessoas, né. Vários jogadores de futebol, por exemplo, tiveram suas vidas transformadas por causa do futebol, e assim jogadores de vôlei, de basquete. E o candidato Jair Messias Bolsonaro não apresenta nada com relação, então, não tem nada para mostrar aqui do Jair Messias Bolsonaro. Já no plano de governo do Haddad, de 61 páginas, bastante propostas aqui, bastante coisa para as pessoas lerem e tirarem suas conclusões para poder votar. E aqui na página 35, aqui, agenda do futuro para o esporte. Boa parte aqui aqui na proposta para o esporte do Fernando Haddad, ele fala muito das conquistas do governo Lula e Dilma, né, do que eles fizeram, lei de incentivo ao esporte, inclusive lei de incentivo ao esporte, inclusive o Flamengo se beneficia dessa lei, Bolsa Atleta e tal. E aí depois, somente lá na página 36, é que ele começa a falar das propostas dele, né, do que ele pensa para 2019 e 2022, né, esse quadriênio aí. Eu peguei os principais pontos aqui, tá, pra gente poder estar analisando. E aí, como o Bolsonaro não tem nada, a gente não sabe nem quem vai ser, vamos dizer assim, o ministro do esporte dele, ou se terá, a gente passa aqui para falar um pouquinho mais sobre o Haddad com um pouquinho mais de tranquilidade. Então, assim, somente lá na página 36, em que ele começa a apresentar suas propostas, ele fala aqui em rever o sucateamento da parte de estruturas criadas e retomar os investimentos em manutenção, operação e construção, né, abandonados em grande parte ele fala aqui do governo golpista, deve estar falando do governo Temer, bem como recuperar o projeto original dos legados dos Parques Olímpicos do Rio, que muitas dessas obras é do governo federal, né, articulando a rede nacional de treinamento, a tarefa de curto prazo. Então ele promete que ele vai já ver isso imediatamente, vamos dizer assim. Aí que ele propõe a criação, né, e aí aquela questão de mais Estado, né, do sistema único do esporte, né, ele até fala aqui, parece como é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Ele fala que o nosso programa de governo entende que o desenvolvimento do esporte deve ser tratado como política de Estado. Por essa razão, proporemos ao país um grande debate para a criação do Sistema Único do Esporte, definindo o papel da União, Estados, Distrito Federal, municípios e das entidades esportivas na oferta
da política do esporte, a exemplo do que ocorre na saúde com o SUS. O governante desse sistema deve assegurar a participação e o controle social e a otimização dos recursos públicos. Eu não sei como é que seria isso, mas se a gente for ver, por exemplo, diversas entidades reguladoras, pelo menos a maioria delas no esporte, você tem a CBF, você tem a FERJ, você tem a Confederação Brasileira de Voleibol, são maioria de entidades privadas, né? Não sei como é que o governo faria o que? Criaria um novo órgão regulador, que essas confederações seriam subordinadas, né? Teria que ver isso. Aí ele sugere aqui também uma universidade do esporte, né? Para promover um grande salto na gestão do esporte brasileiro, o governo vai implementar a Universidade do Esporte, articulando ensino, pesquisa e extensão, visando a formação de profissionais do nível internacional voltados para toda a cadeia produtiva do esporte, gestão esportiva, saúde, pesquisa e políticas públicas. Eu acho legal isso aí, né? Você ter uma faculdade específica, né? Seria isso, né? Para estudar gestão de esporte, né? E muito além, hoje em dia a gente tem muitos cursos, mas seria legal ter uma faculdade. Aí aqui ele fala logo em seguida com relação ao futebol, em criar o programa de modernização da gestão do futebol. Inicia aqui falando o seguinte: o futebol expressa a própria identidade nacional, o que é verdade, e será foco de importantes políticas públicas voltadas para a transparência, a boa gestão e o fortalecimento do mercado brasileiro. Por meio do BNDES, o governo implementará o programa de modernização da gestão do futebol, além de apoiar a construção de um calendário unificado, que garanta atividade anual permanente para todas as séries e campeonatos. Eu não sei como é que isso seria feito, porque a gente sabe que assim, o calendário de futebol brasileiro já é complicado hoje, né? E tem muitas equipes pequenas, por exemplo, que assim, elas tiram o primeiro semestre para jogar o estadual e o segundo semestre para jogar ali Série D, Série C, Série B, ou então jogar tipo assim, você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você tem os times do interior jogam a Copa Rio, né? Diversos torneios que eles continuam em atividade e não interligados às outras séries, né? Lógico que a gente tem aí a Série B, que hoje também é muito grande, repercute bastante na mídia e tal. E aí ele continua aqui: apoiará também a estruturação a nível nacional do futebol feminino. Inclusive já há uma lei, né, que obriga aí a todos os times brasileiros terem uma equipe de futebol feminino. O governo federal vai contribuir para a viabilização das arenas da Copa nos estados, estimulando a promoção de eventos e gerando no curto prazo milhares de empregos. O futebol se tornará vetor de desenvolvimento e promoção das capacidades do país. E aí aqui no final tem mais um último parágrafo aqui que nem termina a página, fala aqui, ó: o governo Haddad investirá em todas as práticas esportivas, tais como vôlei, basquete, natação e esportes radicais, tanto no esporte amador quanto no de alto rendimento. E aí que ele fala: no Plano Brasil Medalhas será relançado e aperfeiçoado, bem como os investimentos na rede nacional de treinamento. Serão retomados os investimentos na infraestrutura de equipamentos esportivos, sobretudo reforma e requalificação de quadras nas escolas. O foco será nos equipamentos voltados à juventude e na acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência. Além disso, serão promovidos o esporte escolar e a integração da política de esporte com demais políticas públicas, o que inclui o apoio aos municípios na criação de espaços livres para práticas espontâneas de esporte pela população. Eu acho legal isso aqui. Eu acho que, por exemplo, nessa questão do Plano de Brasil Medalhas poderia ser um pouco mais abrangente com relação aos atletas olímpicos, né? Sofrem muito com relação a apoio. É muito pouco, né? Lógico que é melhor do que o candidato Bolsonaro, que não apresenta nada. E, por exemplo, seria muito interessante, por exemplo, aqui não fala no plano do Haddad, por exemplo, com relação às obras, né, da Copa do Mundo, que muitas foram, né, superfaturadas. O Bolsonaro poderia também ter algo com relação a isso, que aí envolve também o Maracanã, que é uma obra, né, a gente tem um governador da época preso e vários órgãos aqui da cidade já deram como que o edital foi fraudulento, que desviaram o dinheiro da obra. Então, assim, é uma pena que o cargo mais importante do país pense um pouco no esporte, o Haddad um pouco mais, eu vou colocar dessa forma, porque ele pensa, né, tem propostas aqui, ó. Então, vamos lá, as propostas dele aqui, ó: Sistema Único do Esporte, Universidade do Esporte, Programa de Modernização da Gestão do Futebol, e aí um calendário unificado, se é certo ou não, só colocando em prática, estruturação do futebol feminino, né, e investimento em todas as práticas esportivas, Plano Brasil Medalha,
né, Rede Nacional de Treinamento. E também lá, o que eu havia colocado, já falei que também da Universidade do Esporte. Então, essas são as propostas, né, que os candidatos a presidente têm para o esporte. Aliás, só o Haddad, o Bolsonaro não tem, infelizmente. Então é isso, coloque aí nos comentários aí quem você vai votar e quem tem a melhor proposta. O Bolsonaro não tem nenhuma. E se você vai votar no Bolsonaro, por exemplo, você poderia cobrar dele o que ele pensa sobre o esporte aí, quem ele vai colocar para ministro do esporte, se não vai ter. E a mesma coisa você que vai votar no Haddad, o que você acha aí. Vamos criar um debate sadio, gente, por favor, sadio, e que seja benéfico aí para o nosso futuro, para os nossos clubes, para o nosso esporte, que é sempre importante. Estamos juntos, Saudações Rubro-Negras. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação aí, para vocês estarem recebendo sempre as notificações dos nossos vídeos. É importante que vocês deem a força para a gente, compartilhe o conteúdo para ampliar esse debate. E também quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui na descrição. E lembrando, dia 26 a gente tem um debate com os candidatos a presidente do Flamengo. Tem um link aqui na descrição mostrando aqui detalhes sobre isso em parceria com o Coluna do Flamengo. Tamo junto, saudações rubro-negras e até um próximo vídeo.